Cara, eu vou aproveitar agora, vamos para Porto Alegre, bora falar então dessa questão aí do Lindoso, bora falar também da questão de Diego Souza, que não tem nada a ver com essa pessoa que vai entrar aqui agora, meu querido amigo, lá de Porto Alegre. Eu não vou dizer que ele seria o Alessandro Matias ou o Eu Pratico Esporte lá do Inter, não, mas só para o torcedor entender, meu querido Lucas, o Colar está na área aí, lá de Porto Alegre. Querido, seja bem-vindo mais uma vez e te pergunto, tá frio pra cacete aí, pela roupa que tu tá vestindo, né? Conta aí, irmão. Bom dia, Alessandro, bom dia, Pedro, bom dia aos amigos rubro-negros. Aqui tá frio, né? Não sei se para vocês consideram frio 8 graus. 8 graus é frio aí ou não? Porra, 8 graus vem morrendo aqui, a turma é hospital lotado. O que tem na pandemia ia ser com relação a frio aqui em Recife. Tu é doido, pô. Vem pra cá pra tomar uma cerveja gelada. Eu iria com o maior prazer. Quando passar tudo isso, a primeira coisa que eu vou fazer é te procurar para um convite. Vamos embora. Já está convidado para a gente tomar uma cerveja gelada e registrar aqui. Fazer um programa seu aqui, o meu ao vivo, lá de Porto de Galinhas, cheio de camarão, lagosta e cerveja gelada. E a turma no sul arretada. E a turma aqui de Recife também. Né? Pô, esse é um miserável que está na praia essa hora. Colar, obrigado pela presença aqui hoje. A gente está comentando essa semana do Inter, que eu também vou abusar do direito de você essa semana para a gente falar do Inter. É claro, adversário do Sport no próximo final de semana. Para não perder a piada, né? Tá no clima ainda daquela derrota que a gente tirou vocês da... tu sabe que eu não superei ainda, né? Eu ainda não superei, mas vamos embora. A CBF teve requintes de crueldade na criação da tabela, né? Podia deixar mais para depois esse jogo aí, né? Lá na largada, assim, já remete a coisas ruins. Mas Dalberto foi embora, Lucas. Diferente. Dalberto foi embora. Dalberto foi embora. Logo Dalberto, cara. Mas Dalberto... o Lomba continua, né? O Lomba continua aqui. Dalberto tá pra gente como aquele menino que fez o gol do Mundial para vocês, o Gabiru. Pronto, vocês levaram o gol do Gabiru naquele dia. Você tem ideia, Luca? Colar. Mas, só piora, mas tudo bem. Só para o drama ficar maior. Querido, falando sério agora, o Sport enfrenta o Inter nesta semana. Fala-se no zum aqui de que diretoria vai em Porto Alegre mais cedo e que poderia ser por caso Lindoso. Ontem a gente conversou à noite, rápido, é verdade, e você nos adiantou algumas coisinhas aí, que o Lindoso já está liberado pelo Inter, etc. Enfim, fala pra gente essa situação do Lindoso, como é que ele estava, como atleta no Inter, porque ele saiu, não ficou, merece ser contratado, se for o caso, pelo Sport? O Lindoso, ele vive uma situação diferente, assim, né? O Lindoso foi contratado em 2019, né, numa troca com o Botafogo pelo Alex Santana. Ele, na época, quando chegou, ele foi muito importante. Ele chegou a substituir o Rodrigo Dourado, que era, na época, o titular absoluto, e ainda é, na verdade, né? Só que o Dourado passou muito tempo machucado, né? 2 anos no departamento médico do Internacional, e o Lindoso acabou tomando conta, né? Foi muito bem e tal. Só que com a chegada do Kudê, depois, posteriormente, agora do Miguel Ramírez, o Lindoso perdeu bastante espaço, né? Não vem sendo tão utilizado como titular, entra eventualmente um jogo que outro, né? Mas é um jogador que todo mundo já tem a leitura aqui, inclusive a própria diretoria do Inter, que já deu, né? Já deu o que tinha que dar. É um jogador que tem um salário alto, né? Quanto? Se eu não estou enganado, na casa dos 280, né? Por aí, mais ou menos. O Inter teve esses problemas, né? O Inter, num passado não tão distante, né? Paga 2, 3 vezes mais, né? Inflacionou o salário de muitos jogadores e agora paga com isso, né? Porque tenta liberar jogadores, né? E não é todo mundo que tem condições de pagar esse salário exorbitante para jogadores que já não rendem há bastante tempo aqui no Inter, né? É o caso do Lindoso, é o caso do Danilo Fernandes, que a gente já conversou por aqui em outra oportunidade, né? Um jogador que jogou, sei lá, se jogou 5 jogos nos últimos 2 anos, é muita coisa, né? O Danilo Fernandes, e um salário astronômico para ficar na reserva e treinando todos os dias. Mas o Lindoso é um cara que deve ser liberado, inclusive o Inter já abriu mão, né? Quer sair, pode procurar clube, porque o Inter tem o Rodrigo Dourado e tem o Johnny, né? Que é o volante que o Inter planeja, né, promover a titular ou a brigar por titularidade ali na frente e vai ao mercado, né? Se especulou muito que o Inter iria contratar um volante vindo de fora, a janela fechou no último domingo, né? Mas em agosto a direção dá como praticamente certo que o Inter vai ao mercado contratar um camisa número 5.
E o cálculo é lógico, na verdade, né? Se o Inter tem o Rodrigo Dourado, se o Inter tem o Johnny, vai contratar um 5, o Lindoso está fora. Né? O Lindoso está fora dos planos. O Inter já quer aliviar ainda mais a folha, está liberando o Marcos Guilherme ao Santos e deve liberar ainda outros jogadores. Aqui se especula, né? Como tu disse ontem, que o Milton Bivar está em Porto Alegre, ou algum representante do Milton Bivar já está em Porto Alegre para conversar com o Internacional. Opa, olha. E o que se diz é que a primeira proposta do Lindoso não agradou, né? Que o salário é muito alto, que é muito difícil, e se especula também que ele quer levar o Danilo Fernandes. Ele gostaria de levar essa dupla para Recife, né? Agora, já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, só que está tendo esse entrave, né? Como todos os clubes que vêm aqui buscar jogadores. O salário é alto, né? E para reduzir não é tão fácil assim, mas há um representante em Porto Alegre do esporte, não sei se é o Bivar ou não, mas tem alguém aqui conversando com a direção do Inter por esses dois atletas. Pedrão, com você. Lucas, o quanto esses salários em relação aos atletas você acredita que eles poderiam diminuir? Principalmente o Lindoso, que hoje é a posição que realmente é carente no elenco do Sport. Em relação ao goleiro, o Sport hoje tem Maílson, tem Luan Poli, tem Carlos Eduardo, tem outros 2 goleiros da base também. Já se especulou o Danilo muito aqui na época que os goleiros do Sport não vinham agradando. Agora o Lindoso é a posição que falta no Sport hoje. A gente sabe que às vezes para jogar o atleta tem que abrir mão desse salário X, né? Querendo, não é muito alto. O Carlos Frederico é o vice-presidente do Sport. Deu uma entrevista para a Revista Colorada, se não estiver enganado, dizendo que está muito alto, muito acima do patamar do Sport, esse salário do Lindoso. Você acredita nessa possibilidade que ele poderia diminuir visando sequência para poder jogar o Campeonato Brasileiro? Aqui se fala em Porto Alegre que o Inter tem esse problema que cria uma zona de conforto, na verdade, né? O cara ganha um alto salário, ele não joga, ele acaba ficando no banco, vai treinar, joga eventualmente, né? Em alguns jogos você não tem maior peso. Por que ele vai sair daqui, né? Pô, Porto Alegre é uma cidade boa de morar, né? O cara ganha em dia, né? Tem toda a estrutura para treinar, tem um contrato razoavelmente longo, né? A gente tá falando do Lindoso, chegou em 2018, então 18, 19... 20, 21, já são 4 anos aqui no Internacional com um salário bom, né? O contrato do Lindoso, ele encerra no final do ano, né? Também é um ponto a ser levado em consideração. O Inter não deve renovar este contrato, tanto é que está liberando, né? Ou seja, aqui é live raiz, tem até cachorro, tá? É Libertadores. Então, ótimo, ótimo. Como é o nome dele? É a Luna. A Luna tá estressada. Eu falo no Lindoso, ela fica estressada, para ver como é. E aí, a questão do salário, né? É muito pessoal do jogador, acredito, né? Tem jogadores que são liberados e querem jogar, por exemplo, né? O Inter já liberou alguns, o próprio Wendel, né? Pô, abriu mão, foi jogar no Cuiabá, deve estar recebendo muito menos do que ganhava no Inter. Assim como outros nomes também, né? O D'Alessandro saiu, foi jogar no Nacional de Montevidéu. Nem se compara o que ele ganha no Inter e o que ele ganha do Nacional de Montevidéu. Agora, vai depender muito do que era o Lindoso, né? Espaço, eu acho que ele não vai ter. Mas tem o exemplo do Marcos Guilherme, por exemplo, né? O Marcos Guilherme está liberado pelo Inter há bastante tempo para procurar clube. Não aceitou nenhuma das propostas de Fortaleza, de outros clubes que surgiram. Agora está indo para o Santos, né? Mas entre recusar propostas e aceitar esta do Santos, ele foi jogando, né? O Ramires gosta muito do Marcos Guilherme. Jogou na final do Campeonato Gaúcho, jogou na Libertadores, e tá aí, né? Se ficar, vai acabar jogando. Então depende muito do que quer o Lindoso. Eu acho que baixar muito não vai baixar. Agora depende até quando o esporte está disposto a gastar com esse jogador. Ô, meu querido, a respeito do... Eu já ouvi essa resposta de você, mas a audiência aqui é cíclica. Você contrataria, você tivesse o sobrenome Bivar, em vez de ser Colar, você contrataria o Danilo Fernandes pelo que ele apresenta no Inter? Cara, o Danilo Fernandes é uma situação muito, muito peculiar, na verdade, né? Porque ele é um bom goleiro. Todo mundo sabe que o Danilo é um ótimo goleiro, né? Tanto é que o Inter foi buscar ele aí e o nível de atuações não mudou muito, né? Só que, né, o Danilo não consegue jogar. Se a gente pegar o número de jogos do Danilo Fernandes nas últimas temporadas, olha, não sei se fecha uma mão, né, na última temporada. Olha, desde 2018, quando machucou, né? 2019, ele começou a perder espaço já. Então, assim, é um excelente goleiro, mas será que dá para contar com ele? É o ponto que fica, né? Será que não joga no Inter só por conta do Lomba? Eu não lembro a última vez que o Danilo Fernandes foi relacionado no Inter. Não lembro a última vez que ele foi relacionado.
Então, tá treinando, tá bem, mas aí joga uma, tem um desconforto, tem um problema físico, né? Daí passa por uma cirurgia, aí muda ali, muda aqui, e não consegue ter uma sequência, né? E a gente sabe que goleiro, né, ainda mais custando caro, é um goleiro que vai ter sequência, vai ser o titular, né? O Sport tem goleiros aí, mas há um titular, né? Não há um revezamento no gol. Hoje é Maílson. E se tu vai pagar caro por um goleiro, né, tu espera que ele jogue, que ele faça a diferença, né? Eu acho que o Danilo tem esse problema, né? E eu não sei, saindo do Inter, se ele vai conseguir ter em algum outro lugar, né? Porque o Inter também já sabe que não vai ficar com o Danilo Fernandes, né? Tanto o Lomba quanto o Danilo acabam um contrato no final do ano. E o Inter não tem interesse em renovar com esses dois jogadores, porque planeja, finalmente, né, fazer uma sucessão no gol, né? O Inter tem, sei lá, 5, 6 garotos da base, todos muito elogiados, só que não conseguem jogar. Porque tem o Lomba, aí porque saiu o Lomba, entra o Danilo, o Lomba dá muito pouca brecha também, né? Acaba jogando praticamente todas. Então, se eu fosse contratar para o meu time um goleiro, eu olho primeiro o histórico, né? O histórico de lesões do Danilo, ele não é um atrativo para nenhum clube, ainda mais ganhando que ganha. E ainda tem o fato, né, Pedro, de ter o Maílson, o Poli e o Eduardo voltando agora, que de moral, o Eduardo saiu com a moral retada, machucou-se, aquela coisa toda, e o Danilo chegaria, aspas, para ser o titular, né? Aquele nome, como a gente estava colocando há semanas atrás, e não é essa a realidade do Danilo Fernandes, né? Pelo menos inicialmente. Mas, enfim. Pedro, alguma situação aí com colar sobre o Fernandes, enfim, para a gente... Não, só queria saber do Lucas. A gente sabe que essa semana o Inter tem a última rodada da Libertadores aí, né? Na semana que vem, não me recordo se já tem alguma coisa de outra competição para o Inter disputar, mas... Tem a Copa do Brasil com o Vitória em Salvador. Então, no domingo, tem alguma possibilidade do time ser misto, ser algum time reserva ou 100%? Tem a possibilidade, sim, do Inter preservar alguns jogadores, né? O Ramires fala num desgaste muito grande, né? Inclusive o Cuesta foi preservado, né, do Clássico Grenal, acabou gerando algum burburinho aqui, né, de que tem condições, não tem condições de jogar. O Ramires chegou a dizer que ele iria para o sacrifício, né, se jogasse contra o Grêmio. Acabou ficando no banco e empate 1-1 deu o título ao Grêmio, né? Agora o Inter tem um jogo importante, né? O Inter está praticamente classificado, né? Para o Inter ficar fora da Libertadores, teria que tomar 6-0 do Always Ready da Bolívia no Beira-Rio, né? Não vai acontecer. Pelo menos aí eu espero que não vai acontecer, né? Mas, né, daqui a pouco alguns jogadores podem ser preservados. Na quarta-feira, o Cuesta tem essa dúvida ainda. O Maurício, né, que é o meio-campista, levou uma pancada contra o Olímpia e talvez não jogue na quarta-feira. E há algumas outras dúvidas, né? Como o Inter tem uma viagem longa, né, só que o jogo é na quinta-feira. O Inter joga quarta agora contra o Always Ready no Beira-Rio, domingo contra o Sport também no Beira-Rio, e joga só na quinta-feira contra o Vitória em Salvador, na estreia da Copa do Brasil. Mas tem a possibilidade, sim, né, de fazer preservações de titulares, né? É difícil prever o time, tá? Mas eu não descarto 1, 2 ou quem sabe 3 jogadores começarem no banco daqui a pouco, né? Se fala muito de um desgaste do Rodrigo Dourado, do Edenilson, do próprio Moisés também, que vem jogando numa sequência louca aí, né? No último mês o Inter teve 9 jogos e vai ter mais 9 nos próximos 30 dias. Então são 18 jogos em 60, é muita coisa, né? Então, é cedo para dizer, mas que tem a possibilidade, tem sim, de algumas preservações no Inter. A mesma pergunta que eu fiz para você sobre o Danilo Fernandes, eu te pergunto, né? Você sendo dirigente do esporte, ou torcedor, coisa que o valha, acredito que você tenha simpatia pelo esporte, claro, time do povo também, como a gente tem aí pelos clubes. Vocês maltratam a gente, mas eu tenho. Eu gosto muito da piada, viu? Eu perco os amigos em virtude de muitas piadas, mas não vou fazer isso com você mais não. Eu já soltei a piada do dia contigo. Gabiru foi lasca. Aquela de Gabiru com o Pará. Tu hoje não dorme. Puta que pariu. Perdi um título com o Gabiru. Mas enfim, o dia da caça do caçador, né? Mas foi bom, campeão do mundo, né? Enfim, vamos embora. Você contrataria o Lindoso para o esporte? Cara, eu acho que seria um bom reforço para o esporte, né? O problema todo é o custo, né? Não tem como tirar uma coisa da outra. Agora, se tu me perguntar assim, Colar, na bola, o Lindoso para o esporte, eu acho que é um belo reforço. Acho que ele agrega, né? É um cara que não está num nível ruim, né? Ele está em reserva do Inter, né? Mas talvez o nível de exigência do Inter seja né? Em Libertadores, em briga pelo título, e do esporte, né? Com todo o respeito, mas é outro, né? E está apto ao nível do esporte, né, de Série A do Campeonato Brasileiro ainda.
e de brigas aí, quem sabe, né, por uma boa campanha em Copa do Brasil, né, quem sabe buscar uma Sul-Americana ou beliscar uma vaga na Libertadores, né, mas eu acho que sim, o problema é o custo todo, né, mas o Sport teria no Lindoso um titular, acredito, né, não vejo como sim. O Lindoso ser reserva do Sport. Acho que seria um bom reforço, sim, a ver o seu custo, né, mas na bola, no futebol, é um bom reforço. A bronca do Sport financeiramente, né, Pedro, é que o Sport está com essa dinâmica de rachar o salário, né? Ou vem o cara de graça porque vai sobrar no elenco. Financeiramente, a gente já conversou em outras oportunidades, o Colar está sabendo, e é um cara informado. E dessa vez não tem, né? Dessa vez... Até o Alessandro levantou uma questão interessante. Você acha, Lucas, que poderia haver essa possibilidade de uma divisão salarial ou não? O Inter realmente quer se desfazer do jogador? Pelo menos até o final do ano, né? Que é o que tem o vínculo. Já aconteceu várias vezes, né? Só que essa diretoria ela vem com uma outra proposta, né? O Inter não quer mais ter esse tipo de custo, né? Até porque já teve no passado recente aí, a gente pega o Natanael, por exemplo, lateral esquerdo do Atlético Goianiense, o Inter marcou com metade, né? Pra vocês terem uma ideia do absurdo, né? O Natanael ganha 380 mil reais por mês. Meu Deus do céu. Então, o Wendel, daqui a pouco, né? No Cuiabá, o Inter ainda paga parte do salário, né, da rescisão. Fez um acordo, paga uma parte e foi ganhar menos no Cuiabá. Né? Também o salário na casa dos 200, 300 mil reais por mês. Então, não se sustenta um clube dessa forma. Né? Agora, o Inter segurou o Marcos Guilherme porque nem todo mundo queria pagar o salário integral. Apareceu o Santos, né, que vai pagar o salário integral. Então, acredito que o Inter, daqui a pouco, né? Tanto é que o Lindoso vem jogando com o Ramires, né? Entra no segundo tempo, eventualmente, né? Não acho que o Inter faria isso, né? De dividir salários nesse momento. Acho que seria algo integral mesmo, aí um acordo com o Lindoso, algo parecido com o que foi o Wendel, por exemplo, né? Vamos rescindir aqui, a gente faz um acordo do que te deve restante aí e você faz um novo acordo com o Sport. Não sei, 100 e poucos mil, não sei qual é o teto do Sport, né? Mas aí seria um acordo entre o jogador e o outro clube. Mas pagar parte do salário eu não acredito que vai acontecer. Tá bom. Pedrão, algo mais? Finalizar aqui com o meu querido Colar? Só queria saber dele, vendo de fora, o que ele espera do Sport, né, para o Campeonato Brasileiro. André, Thiago Neves, Patrick aí, né, vários jogadores chegando, Neilton, Everaldo, Trellis. Você vendo em relação a esses nomes? A gente sabe que nome por nome às vezes não dá liga, né, na prática. O Sport esse ano foi eliminado da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, perdeu o título agora para o Náutico, então é uma nova fase agora. Vendo de fora, o que é que você acha desse elenco aí do Sport para a Série A? Eu digo naquela questão de novo, né? Se a gente pegar nomes, assim, o Trellis no Inter foi um fracasso, né? Não conseguiu fazer um mísero gol, né? Não conseguiu jogar e oportunidade foi o que não faltou para ele. O Thiago Neves, aqui do lado, foi quase tema de impeachment do presidente do Grêmio, né? De ter pagado esse absurdo pro Thiago Neves, acabou saindo. Mas é o que eu digo, o nível do Inter e do Grêmio, Palmeiras, Flamengo, talvez seja um para um tipo de jogador, né? E tem jogador que daqui a pouco sente, né, uma pressão maior, ganhando um salário maior. Mas no esporte, talvez sim, a gente já viu jogadores se reencontrar, né? O próprio Thiago Neves no esporte, eu acredito que esteja bem, né? Está fazendo bons jogos. E outros nomes, o Neilton no Inter não teve muita chance, mas acredito que esteja bem no esporte também. Então eu acho que tem tudo para fazer uma boa campanha, né? O esporte é um time de tradição, é um time que tira muito ponto de time grande, né? Eu acho que entra para fazer uma campanha melhor do que fez ano passado, né? Eu acho que o Sport ano passado sofreu, né? Se não fosse o Inter, talvez tivesse sorte pior no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que entra, sim. Acho que são bons reforços, né? Complementando agora com outros nomes, né? Que podem vir a chegar. Jogadores experientes, né? Com mais rodagem. Acho que pode vir a dar certo, né? Acho que cair não vai. Acho que tem muito time pior para cair na frente do Sport, né? E acho que talvez esse seja o primeiro objetivo de todos os times, né? Que já foram rebaixados um dia, né? A gente pensa no título, mas primeiro a gente pensa nos 45 pontos primeiro. Vamos garantir, depois a gente pensa em outra coisa, né? Você vê, eu vejo que dá para fazer uma campanha honesta, viu, no Campeonato Brasileiro Esporte. Você vê o Colar tá em outro patamar e tá pensando em primeiro fazer os 45. Então, galera de Recife... Quem já foi lá não quer voltar, né? Então, pois é. Faz 45, garante, depois pensa o resto. Meu querido, notícias de primeira mão aqui, né, da possibilidade, inclusive, tem um representante, né, é o que se coloca lá em Porto Alegre, tem um representante do Sport, e Danilo Fernandes pode aparecer aí por essas semanas aí com a camisa do Sport. E aí, Pedrão?
Né, Alessandro? O Lindoso já era um tema que vinha sendo especulado há pelo menos uns 2 meses aí, né, na Ilha do Retiro. Entendeu? É um cara que a gente bem sabe que realmente tem um patamar salarial muito alto e essas informações do Lucas são importantes porque ele traz esse detalhe de que o Inter inflacionou o seu grupo de atletas, entendeu? São muitos jogadores, às vezes, que não tem muitas vezes não tem o nível X para estar recebendo 380 mil reais no Natanael. É um valor absurdo, entendeu? Então o Lindoso vai estar perto dos 300 mil reais também. É um salário muito alto, entendeu? Muito acima de todos os salários pagos no esporte hoje, mas aí é que tá. Ele não vai ter espaço, entendeu? Lá ele não joga mais. Vem entrando e tal, mas como o Lucas bem falou, aí tem o Dourado, tem o Johnny, o Inter tá buscando um jogador aí na janela internacional também, né? Então, assim, o Sport vai jogar lá no final de semana. Se as informações vindas lá de Poa, né, são de que tem algum representante do Sport lá em relação ao Lindoso e ao Danilo Fernandes também, né? Agora é aguardar, apurar essas informações aqui com as fontes recifenses. O Danilo eu acho um caso até mais distante por conta do Maílson, pelo Luan Poli também, pelo Carlos Eduardo que está voltando. Tem o irmão do Maílson, né, que chegou agora para a base também. Tem o Túlio na base também. Então é muito goleiro para você pensar que o Danilo chegaria agora, entendeu? E o resto? Vai fazer o que com o resto? O Inter não quer dividir esses salários, entendeu? Agora, se o Lindoso estiver disposto a diminuir, aí é que está o porém. Um cara que ganha 280 mil vai vir para cá ganhar 100. Mas não existe nada nesse sentido, mas uma visitazinha para saber se rola agora, quanto ele baixa, se está afim mesmo, claro que sim. O que me chama a atenção é que o grupo hoje do Sport antes tinha um problema político, né? E a gente sabe aí, e agora, né, abre-se, e deveria há muito tempo abrir, porque perdeu muito tempo. O Diego Souza já poderia estar aqui há muito tempo, e etc, etc. E poderíamos ter evitado muita coisa nessa história. Agora, enfim, aí é autobaile, dinheiro, não sei o quê, política, não é essa coisa toda. Mas não vou nem perguntar para tu, Pedro. Um baita do reforço, né? Vindo agora, ou agora ou no ano que vem. Né? Com certeza, mas eu acho que o torcedor que está assistindo, de uma forma geral, tem que ser muito realista, entendeu? Sim. Na situação atual. Eu não sei se vocês viram aí nas redes sociais, mas o Grêmio foi campeão gaúcho agora no final de semana. Diego Souza estava lá com Rafinha no pagode e ele rimou lá dizendo que ano que vem vai estar no Grêmio de novo, entendeu? Pode ter sido na resenha, mas falou lá, tirando onda com Rafinha no cavaco, dizendo que o Inter não ia ganhar porque ano que vem ele ia estar no Grêmio de novo, não sei o quê. E é um cara que, assim, disse que ia se aposentar no final do ano. Mas aí é que tá. Hoje ele não joga mais por dinheiro. O Diego Souza tá bem financeiramente. Há muito tempo que o Diego já tá bem financeiramente. Então, assim, pode fazer um pré-contrato agora no meio do ano. O Sport tá doido atrás de Diego Souza. Aí não é de hoje, entendeu? Ele voltaria, com certeza ele voltaria. Mas as pessoas ao entorno dele, empresário, entendeu? E pessoas que, amigos próximos de Diego, dizem que o melhor para ele é continuar no Grêmio. O cara é artilheiro, tá num elenco fantástico. Acabou de chegar Douglas Costa lá para jogar com ele, entendeu? Chegou Rafinha, o cara foi campeão gaúcho, tá aí disputando várias competições. Então, o cara tá voando ainda. Pode vir para cá? Pode. Ele já fez isso outras vezes. No Fluminense, em 2016, ele tinha acabado de fazer 3 gols numa partida, deixou o Fluminense e veio. Todo mundo ficou, como assim? Se ele quiser, ele faz. Mas aí é que tá hoje, entendeu? Por mais que tenha todo esse interesse, eu não consigo acreditar que ele vá abrir mão de tudo lá para voltar. Pode acontecer? Pode. Mas eu não acredito. Eu acho muito mais viável isso acontecer ano que vem, quando ele ficar livre no mercado com o Grêmio, entendeu? Encerra o contrato. No meio do ano agora ele pode fazer um pré-contrato já com qualquer equipe, entendeu? O André tá aí. O André tem contrato até depois da Copa do Nordeste, podendo ficar. Então é muito mais viável, né? Dependendo se o Sport consegue se manter na primeira divisão, bem mais estruturado para fazer contratações e outras situações também, disputando várias competições, entendeu? Então é muito em cima disso. A realidade, toda a configuração. Não é torcer contra ou querer que o Diego não venha, não é longe disso. Agora tem que ser realista. Não é achar que ele vem porque às vezes não é assim, muitas vezes não é assim, entendeu? Desde o início do ano, desde o ano passado que se especula isso.
O conjunto da obra que você está falando, né? Acho que o conjunto da obra de empresário, a questão profissional, é fato, né? Para ele, financeiramente, Só para você carreira, concluir, lá... o Eduardo Duran deu entrevista para o Nicola, eu acho que tem um mês, dizendo Foi. que não é viável, que não faz sentido, que o cara é artilheiro do Brasil, ele ia fazer o quê aqui no esporte? Entendeu? Então, já, por mais que ele queira, já tem um choque aí de interesses. O esporte na cabeça de Diego Souza é aquela história. Diego Souza é casado com o Grêmio hoje, né? Tá tudo direitinho lá, mas aquela, né? Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração. Pronto, essa música é a cara de Diego Souza. Ele tá fazendo amor com outra pessoa, que é o Grêmio, mas tá pensando no Esporte Clube do Recife.